O Salmo 7 fala sobre como Deus defende o justo contra o ímpio que o acusa falsamente. A mensagem do Salmo 7 mostra que enquanto o homem perverso cai em sua própria armadilha, o servo do Senhor encontra conforto na justiça de Deus. O Salmo 7 foi escrito pelo rei Davi. O seu título indica que esse salmo foi um clamor de Davi ao Senhor com respeito às palavras de um benjamita chamado Cush. É difícil identificar quem era esse homem e em que ocasião ele acusou falsamente a Davi. Alguns estudiosos acreditam que talvez ele tenha sido uma das pessoas que serviam de informantes ao rei Saul na época que ele queria matar Davi. Conferir aí 1 Samuel, capítulo 22, versículo 26. Essa possibilidade se harmoniza com o fato de que Saul também era um benjamita. Outra possibilidade é a de que Cushi era um dos inimigos de Davi na tribo de Benjamim no tempo da rebelião de Absalão. Também você pode checar em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Seja como for, o que realmente se sabe é que Cushi propagou terríveis mentiras a respeito de Davi, que o fez clamar ao Senhor para que ele o livrasse e o justificasse. Ainda no título do Salmo 7 há a aplicação do enigmático termo hebraico Shigaion, um Shigaion de Davi. Os estudiosos dizem que pode ser que essa expressão indique um tipo de clamor com emoções intensas e oscilantes. Alguns comentaristas também dizem que essa palavra pode ter a ver com uma possível oscilação rítmica do Salmo. Abacuque, capítulo 3, verso 1. Eu esbocei 4 pontos que com certeza vai fazer com que você entenda melhor este salmo. Vamos lá. Primeiro, um clamor a Deus em busca de preservação e libertação. Aí é o Salmo 7, verso 1 e 2. Uma declaração de inocência. No mesmo Salmo 3, versículo 3 ao 5. Um julgamento do justo juiz. Do verso 6 até o 13. O ímpio sentindo o peso do seu próprio pecado. Do 14 até o 17. Vamos ao primeiro. Um clamor a Deus em busca de preservação e libertação. O Salmo 7 começa com o salmista clamando a Deus em busca de livramento contra aqueles que estavam lhe perseguindo. É interessante notar que, embora o salmista estivesse orando por livramento, no Salmo 7 ele se refere ao socorro do Senhor como uma realidade certa. Ele enxerga no Senhor o seu único refúgio para ser preservado de seus inimigos que estavam lhe caçando como as feras selvagens que caçam suas presas. Versículo 2 do Salmo 7. O salmista compara seu inimigo a um leão. Naquele tempo, havia muitos leões na região da Palestina. O próprio Davi estava familiarizado com o poder destrutivo desses animais devido ao tempo em que cuidou das ovelhas de seu pai. Além disso, frequentemente a figura de um animal selvagem violento é usada na Bíblia para simbolizar o ataque cruel de um inimigo do servo do Deus Altíssimo. Temos aí várias referências que você pode depois analisar com calma. Salmo 10, 9, 17, 12, 22, 13 a 21, Isaías 5, 29 e até mesmo Naum, capítulo 2, versículos 11 e 12. Uma declaração de inocência. A sequência do Salmo 7 de Davi coloca-se sob julgamento. Ele declara sua inocência apelando para a justiça de Deus. Ele pede para que o Senhor analise a sua conduta e verifique se ele é culpado das acusações que estavam levantando contra ele. Caso fosse culpado, ele estava disposto a ser disciplinado como castigo por seus erros. Amados queridos, aqui é importante entender que Davi não estava afirmando ser impecável. Na verdade, o salmista estava apenas declarando inocência no que dizia a respeito às falsas acusações que estavam sendo levantadas contra ele. O julgamento do justo juiz. Em vez de tentar fazer justiça por conta própria, Davi recorreu ao Senhor, ao Deus de Israel. Ele sabia que Deus é justo, justo juiz que julga a causa do seu povo.
Ele é o juiz de toda a terra, que faz justiça de forma absolutamente reta e perfeita. O verso 6, o salmista diz: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Verso 6 do Salmo 7. A expressão levanta-te, Senhor, é um tipo de grito de guerra que indicava a presença de Deus lutando por seu povo. O salmista pede que Deus age em seu favor. Ele pede que a perversidade de seus inimigos seja desmascarada e interrompida. Ao mesmo tempo, ele roga para que Deus o justifique. Ele sabia que era inocente naquela situação e por isso se amparava na justiça de Deus, que discerne todas as coisas com perfeição. Ele não confunde o justo com o ímpio. Isso explica a sua declaração: Deus é meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Davi não considerava o juízo divino como uma mera possibilidade, mas como algo certo e já designado. O Senhor é absolutamente justo e não deixa o pecado impune. Então o juízo de Deus sobre os impenitentes é inevitável. Sua ira e indignação contra o mal é constante. Portanto, apoiado nessa verdade, o salmista nutre seu desejo pelo triunfo da justiça. Por último, o ímpio sente o peso do seu próprio pecado. Antes de concluir o Salmo 7, Davi faz uma referência ao princípio da justa retribuição. O ímpio colhe o que planta, ou seja, ele planta pecado e colhe destruição. O pecado que é gerado nele recai sobre ele mesmo. Os ímpios concebem o pecado, e uma vez concebido, esse pecado é o motivo de sua própria ruína. Por isso o salmista observa que o ímpio cai na cova que ele mesmo cavou, e que recebe sobre sua própria cabeça o resultado de sua malícia e violência. Aqui podemos citar a história de Amã. Ele desejou matar Mardoqueu a qualquer custo, mas no final o preço por seu pecado foi sua própria vida. Ele acabou enforcado na forma que ele mesmo construiu. Esther, capítulo 7. Contudo, muitas vezes o ímpio parece passar por esta vida terrena sem que o preço por sua perversidade seja cobrado. É igual Denorex, parece. Mas jamais devemos nos enganar quanto a isto. A retribuição divina não falha. E haverá o dia em que ninguém escapará de comparecer diante do justo juiz. Por fim, o salmista encerra o Salmo 7 com uma declaração de louvor. Ele rende graças ao Senhor não pela ruína do ímpio, mas pelo fato de que a justiça de Deus prevaleceu. O que fazia o coração do salmista se alegrar não era a contemplação de uma vingança pessoal sendo executada, mas a contemplação da manifestação da justiça divina que não deixa o pecado impune. Amados, estamos diante de um quadro que mostra a confiança de um homem para com a justiça de Deus. Mas ao mesmo tempo, paralelo a isso, nós brasileiros estamos vivendo uma degradação deste termo justiça. Lamentavelmente, aquilo que outrora era tão respeitado, também tão cobiçado por homens e mulheres, para que nas suas atribuições profissionais como juiz pudesse ser útil à sociedade e ser respeitado, considerado pelo seu trabalho, hoje, infelizmente, por causa de alguns que se deixam levar por interesses escusos, por ideologias baratas e por outros motivos, nós vemos aí a nossa justiça andando cambaleante. Lamentavelmente, julgamentos sem precedentes, onde o interesse de alguns prevalece sobre a Constituição, sobre a moral, sobre a ética e sobre o respeito a Deus. Contudo, não fiquem desanimados, ó servos de Deus, ó povo brasileiro. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Estes elementos que hoje julgam supremos, intocáveis, aqueles que estão no topo da pirâmide,
Em breve sentirão o peso do mal que estão plantando. Já já estarão se deparando com o justo juiz e estará estampado diante dos seus olhos todo o mal que fizeram a um povo. A história é clara. Quantos e quantos que assim estiveram como atores deste cenário, achando que eram intocáveis e soberanos, e foi jogado ao lixo da história, a ponto de que alguns são ignorados e outros são comparados a maldições. Receba essa mensagem, confie mais no teu Deus, saiba que Deus está no controle de todas as coisas, Deus não perdeu o controle das coisas, e que tenhamos fé, que nós possamos estar com nossos olhos fitos no justo juiz que é Deus, onipotente, que a Bíblia diz que a terra é estrado dos seus pés, sabendo que a vitória é nossa, no nome de Jesus. Receba esta palavra, que Deus em Cristo te abençoe e pense nisso.